Pronto. Então, estamos, de fato, na nossa última etapa aqui do nosso dia de hoje, da nossa formação. Essa etapa que vai falar sobre rituais de acompanhamento. Quando a gente pensa em planejamento estratégico, rituais de acompanhamento são pensados, né? São estruturados, são desenhados lá na nossa nosso último passo, né? Justamente porque são eles que vão dar para a gente a métrica, vão dizer para a gente, né, se as ações que a gente está fazendo dentro do nosso planejamento estratégico estão funcionando, né? E aí o objetivo nesse momento é a gente refletir sobre esses rituais de acompanhamento instituídos em cada rede ou escola, e pensar em estratégias para aprimorá-los, né? Então, vocês vão ver ao longo desse módulo agora, né, desse passo aqui, algumas reflexões importantes de rituais de acompanhamento, né? E aí, como eu falei, chegamos aí à última etapa do nosso tabuleiro, a última casinha do nosso jogo aqui, né? Essa ilustração que a gente traz para vocês no dia de hoje. Bom, antes da gente começar, pessoal, eu queria rapidamente aqui ouvir, pode colocar no chat também, ou se quiser abrir o microfone e falar, o que vocês entendem por rituais de acompanhamento? Me dando alguns exemplos. Aqui de maneira muito aberta, tá? Então, o que vocês entendem por ritual de acompanhamento? Queria ouvir aí algumas pessoas. Pode pôr no chat também, se alguém preferir. Eu também estou acompanhando por aqui. O que vocês entendem? Seriam os instrumentais que a gente utiliza para fazer esse acompanhamento pedagógico. Quando você fala instrumentais, o que você está querendo dizer, Georgia? Me dá um exemplo. São tipo relatórios, onde você vai pontuar o que você vai observar, ou que pontos você vai observar do aluno durante a visita pedagógica, para que você possa analisar e tanto dar um feedback a professor, o coordenador da escola, como também, a partir dali, você vai traçar o seu planejamento ou replanejar as suas formações, os seus encaminhamentos, realizar intervenções. No nosso caso, é que a gente usa com esse intuito. A gente chama de instrumentais de acompanhamento. Não sei se é isso. Eu acho que isso tem mais a ver... Pode falar. Os rituais são as maneiras de como a gente pode fazer os acompanhamentos, como citado pela colega. A gente pode também usar o checklist, né? Ou os instrumentais, que é uma palavra que é muito usada nas redes hoje, né? Que os instrumentos são um tipo de questionário que é usado para avaliar todas as etapas, desde o pedagógico até o administrativo da escola. Acho que basicamente é isso, são as maneiras. Os rituais são as maneiras, não é isso? Nesses exemplos que vocês estão dando, me parece que tem mais a ver com monitoramento de resultados. Exatamente esses instrumentais que vocês aplicam para monitorar os resultados. Rituais de acompanhamento tem mais a ver com o que a colega Ellen Rufino colocou aqui no chat, de uma rotina de ações. Ela usou uma palavra interessante, ó, rotina. Rituais têm a ver com rotinas. Rotinas de acompanhamento, a Elisângela também colocou aqui. Quando vocês pensam, por exemplo, na palavra rituais, o que vem à cabeça? Pensar. Ritmo. Ritmo, pode ser. Boa. Ordem, né? Repetição, boa, Elisângela. Algo sistematizado. Visitas. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Glaíses. A Glaíses. Quando falou em ritual de acompanhamento, me lembrou uma ação diária que é desenvolvida aqui em Vargem Grande, da caminhada pedagógica. É um ritual de fato, né? Todos os dias, quando o gestor recebe a visita do superintendente, ele faz essa caminhada pedagógica, mas não é aquela caminhada de só passar pelo corredor e, olha, está tudo em silêncio, está tudo bem, não. Mas ela é focada com um olhar pedagógico, e quando o superintendente não está, o diretor ele também realiza isso junto com o seu coordenador pedagógico. É algo que é um ritual aqui dentro do município,
Além disso, a gente também tem, mesmo que seja vinculado à ideia de acompanhamento, é o preenchimento do mural de infrequência, porque por mais que seja um instrumental, mas ainda assim, dentro da nossa rede, ele funciona como um ritual, porque é algo diário, realizado nos primeiros momentos do dia letivo, em todos os turnos pedagógicos. Então, eu acredito que esteja se referindo a essa prática, a exemplo dessa que nós temos aqui em Vargem Grande, no Maranhão. Perfeito o seu comentário, Aglaíses. É exatamente isso. Você trouxe quase todos os adjetivos que compõem um ritual de acompanhamento, porque você falou de sistematização, você falou de repetição, você falou de comportamento, é isso. Muito, muito bem colocado. Quando a gente pensa, por exemplo, em rituais de gestão, a gente entende que eles são responsáveis por tangibilizar e reforçar a cultura organizacional de uma determinada instituição. E esses rituais, eles manifestam os valores daquela instituição, né? Eles reforçam o alinhamento do time, eles contribuem para o engajamento de todas e todos em relação à visão e às metas comuns daquela organização, né? E aí, nesse exemplo que a Glaíses trouxe, a gente pode, por exemplo, identificar aqui algum tipo de ritual de acompanhamento, que é, por exemplo, de transição de pessoas, né? Ela falou de controle de frequência. Então, os rituais de gestão, eles podem ter vários tipos. Um deles é de transição de pessoas, outro é de integração, por exemplo, né? Aqueles que a gente faz para integrar todo mundo. Pode ser de celebração, então pode ser, de repente, uma festa que acontece sempre, um momento que tem ali de celebrar os resultados, né, as ações realizadas. Podem ser rituais de acompanhamento, por exemplo, a reunião pedagógica. Tá lá. Fielmente, a reunião acontece toda segunda-feira. Todo mundo sabe, todo mundo vai, todo mundo vê valor, né? Naquele momento que se passa toda a missão e a visão e os valores daquela instituição, né? E eles também podem ser rituais de acompanhamentos de ações e resultados, né? Com o objetivo de uma correção aí de rota, né? De reavaliação do processo, né? Então, rituais é exatamente isso, assim, é exatamente esse exemplo que a Glaíses trouxe. E aí, pessoal, o que eu quero convidar vocês para pensar agora comigo aqui rapidinho, né? Eu queria que vocês, como gestoras e gestores, fizessem uma lista rápida dos rituais de acompanhamento que você usa junto com a sua equipe. Então, nesse exemplo que eu dava, né? Essas diferenças todas de rituais de acompanhamento. O que você tem aí dentro da sua rotina, dentro da sua equipe, dentro do seu contexto de trabalho, que você fala, poxa, isso aqui é um ritual de acompanhamento. Formação em trabalho. Não, eu faço a mesma coisa. Meu Deus, mas não estou entendendo mais nada, sabia? Então, eu quero que vocês façam uma lista, por favor, desses rituais de acompanhamentos que vocês realizam aí na rotina de vocês. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essa lista. Uma lista rápida. Pode listar mesmo no caderno de estalo de vocês, ou na folha sulfite que vocês têm usado aí para poder fazer o registro. A ideia é apontar o máximo de rituais de acompanhamento que vocês identificam dentro da rotina de vocês. Usar 5 minutinhos para poder fazer esse
minutinho para vocês terminarem esse registro. Beleza, gente. Acho que deu para fazer aí um registro. Certo? Ok. Vamos voltar aqui, então, para a nossa apresentação. Bom, depois de terem feito essa lista breve de rituais que vocês têm, aí dentro da equipe de gestão de vocês, eu queria apresentar aqui uma lista que caracteriza bons rituais de acompanhamento. Essa lista ela foi pensada de acordo com a literatura, né, com o que se pensa sobre rituais de acompanhamento, e ela foi justamente estruturada a partir de alguns indicadores que vão dizer para a gente se aquele ritual de acompanhamento é um bom ritual. Primeira coisa que caracteriza um bom ritual de acompanhamento é a regularidade, ou seja, a frequência com que ele acontece. Então, geralmente, bons rituais de acompanhamento são regulares e são agendados com antecedência para permitir que todos e todas os participantes se preparem para ele, né? Então, todo mundo, antecipadamente, já sabe que ele vai acontecer e já sabe como se preparar para aquele ritual. Depois, no segundo momento, um bom ritual de acompanhamento é aquele que tem um objetivo claro e um foco bem definido conforme o nível de análise. Quais são esses níveis de análise? Operacional, tático e estratégico. Lembram lá do primeiro passo da nossa formação, quando a gente falava de planejamento estratégico? Exatamente nessa mesma perspectiva, a gente, quando olha para bons rituais de acompanhamento, identifica objetivos e focos muito bem definidos, né? Terceiro ponto é que rituais bons de acompanhamento contam com insumos objetivos e atualizados. Quando eu falo de insumos, são fatos, são dados, né? A saber, planilhas, gráficos, depoimentos, resumos de relatórios que trazem evidências e dados concretos sobre o que está sendo avaliado, né? Não fica num campo do achismo, fica num campo concreto, num campo do real, né? Baseado em fatos. Quarto ponto é que os bons rituais de acompanhamento envolvem todas e apenas as pessoas relevantes, nem gente de mais, nem gente de menos, né? Então, bons rituais de acompanhamento contam com pessoas que são fundamentais para estarem ali, mas as pessoas específicas, né? As pessoas corretas, no sentido de todas as pessoas que estão compondo aquele ritual se sentem parte daquele movimento, né? Daquela ação que está sendo discutida, né? Quinto ponto, rituais bons de acompanhamento geram encaminhamentos concretos, que sempre devem ser registrados, realizados, verificados em um curto espaço de tempo, né? Por exemplo, geralmente rituais de acompanhamento contam com atas, né, onde são ali descritas as ações, os encaminhamentos pensados naquele encontro e quais são os encaminhamentos daquelas ações, né, daqueles combinados. Sexto ponto, bons rituais de acompanhamento permitem que se lide com falhas de execução e não atingimento de resultados de modo reflexivo e propositivo, sem gerar culpa, né? Sem culpabilização de pessoas ou de grupos pela não realização, pela não execução ou pelo não atingimento daquela meta, né? Daquele resultado. Então, um bom ritual, ele tem espaço para que a falha de execução seja pensada, seja processada num sentido de aprimoramento e não de culpabilização.
né? E, por fim, ali no 7º ponto, rituais bons de acompanhamento dão espaço para a celebração de conquistas, para a manifestação de dúvidas sobre o caminho a seguir e repactuações, né? Correção de rota, replanejamento, né? Então, bons rituais também contam com essa característica, né? Então, aqui a gente listou 7 coisas que caracterizam bons rituais de acompanhamento. E aí, pessoal, o que a gente quer que vocês façam agora, né? Olhando para essas 7 características, como que você avalia os rituais que você tem aí na sua lista que você acabou de fazer? Se esses rituais têm a ver, né? Eles se aproximam dessas características ou eles estão distantes dessas características, né? Como você avalia que eles contemplam as características mencionadas? Olhando para a lista que vocês acabaram de construir, essas características estão atravessadas aí nesses rituais ou esses rituais estão distantes dessa lista? Deem uma olhada nesses rituais, pensem nesses rituais e tentem fazer essa avaliação. Poxa, acho que está perto, acho que faz sentido. Ou não, nossa, esse ritual aqui está muito distante disso tudo que a gente está falando e talvez nem seja um bom ritual de acompanhamento. Faz uma breve análise aí, só uma olhada mesmo, um sobrevoo, assim. Uma análise rápida aqui para a gente poder seguir para o nosso próximo passo com essa mentalidade, né? Um minutinho aí para vocês olharem. Beleza. E acho que a gente pode agora seguir para o nosso próximo passo, que é o seguinte, olha só. Olhando para o conjunto, né, para a lista que vocês têm aí, reflitam aqui comigo. Você acha que tem rituais demais ou rituais faltando? Esses rituais que vocês colocaram aí na lista, eles dão conta dos níveis operacional, tático e estratégico? Ou eles deixam de fora algum desses 3 níveis? Esses rituais que vocês colocaram na lista, eles olham para metas de resultado e também as metas processuais? Ainda nessa mesma linha, né? Os rituais que vocês listaram estão focados no acompanhamento do desenvolvimento pessoal da equipe, né? Eles falam sobre gestão de pessoas. Você sente que seu time está engajado nesses rituais e vê o tempo dedicado a esses mesmos rituais como útil? E aí, por fim, a gente queria fazer um convite aqui, que é: pergunte para a sua equipe, converse, né, com eles sobre esses rituais, né? E veja se é necessário algum acréscimo, né, alguma mudança, algum ajuste nesses rituais, né? Depois de vocês terem estabelecido aí essa lista de rituais, contem com a opinião também das pessoas que compõem o seu time para fazer essa avaliação mesmo dessa eficácia desses rituais, né? Certo? Aqui alguns pontos para a gente olhar. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai conduzir vocês para salas, né? A gente vai dar 15 minutinhos para esse momento, para vocês conversarem sobre esses rituais, né? Para vocês compartilharem rituais que funcionam bem na sua escola ou rede e rituais que precisam de aprimoramento, né? De acompanhamento, de aperfeiçoamento. E aí a nossa expectativa um pouco em relação... Deixa eu só pausar aqui. Só um minutinho.